Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre o mito da caverna de Platão. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar os fatos da realidade e os fenômenos da natureza, a origem do mundo e do homem, utilizando-se de muita simbologia, deuses e heróis. Bem, mas antes de falar do mito da caverna de Platão, solta a vinheta, Ivo! O mito da caverna faz parte do livro A República, escrita por Platão no século IV a.C. Nesse livro, o filósofo grego propõe uma cidade ideal, abordando temas como ética, justiça, comportamento e, claro, política. Platão utiliza de uma metáfora para explicar como os seres humanos vivem na ignorância e o que é preciso fazer para deixar o mundo dos sentidos e atingir o verdadeiro mundo real, baseado na razão. A narrativa de Platão conta que em uma caverna muito profunda, vários homens ficavam acorrentados de costas para a entrada da caverna, quase sem poder se mexer. Durante o período em que ficavam acordados, assistiam a imagens de sombras projetadas em uma parede da caverna. As sombras eram projetadas graças à luz de uma fogueira. Os homens eram controlados pelos amos da caverna, um pequeno grupo que os mantinham acorrentados e riam deles, porque sabiam que as sombras não passavam de ilusões. Para manter os acorrentados calmos, os amos davam a eles a sensação de liberdade, deixando que eles discutissem sobre as sombras e escolhesse dentre eles aquele que demonstrava maior conhecimento sobre os significados das imagens projetadas para ser o líder. Um dia, um dos homens conseguiu se livrar das correntes e escalar a caverna até a sua saída. Acostumado com a escuridão da caverna, a luz do sol cegou o seu olhar por um tempo, até que ele conseguisse enxergar o novo ambiente em que se encontrava, e pudesse ver que a realidade do lado de fora da caverna era bem diferente daquela ilusão das sombras. O homem então pensou nos outros que ficaram presos na caverna, e depois de um tempo resolveu voltar para contar a eles o que havia descoberto do lado de fora. A volta não foi fácil. A caverna, muito escura, dificultava muito a visão e o homem ficou todo machucado na descida, mas chegou até onde estavam os outros acorrentados. Então contou a todos, com riqueza de detalhes, tudo o que tinha visto do lado de fora da caverna. Os outros olharam para ele e viram que ele estava cego e todo machucado. Por isso duvidaram do que ele dizia. Pensaram: as coisas que ele viu e os lugares por onde esteve não devem ser nada bons. E assim continuaram acomodados e acorrentados confortavelmente às suas ilusões. Existem várias interpretações possíveis sobre os símbolos apresentados no mito da caverna. Aqui falarei das minhas conclusões a partir do meu lugar como comunicador social. E, é claro, sem perder o viés político contido em todo o livro A República de Platão. A escravidão consciente dos homens acorrentados é o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. A pessoa, quando é escravizada e não sabe, defende até as correntes e aqueles que aprendeu. Aliás, para quem quiser se aprofundar um pouco mais neste assunto, sugiro a leitura do livro Discurso da Servidão Voluntária, escrito pelo filósofo francês Étienne de la Boétie, no século XVI. A principal razão para a postura conformada dos acorrentados pode ser explicada pela teoria do contraste na filosofia. A ideia vem da teoria cromática, que trata do contraste entre as cores como a definição e a diferença entre elas. É pelo contraste que podemos enxergar até onde termina uma cor e começa outra. O contraste interfere na proporção das cores, conforme a organização e a qualidade dessas na composição, afetando reciprocamente todas elas.
Na filosofia, a teoria do contraste diz daquilo que é do conhecimento consciente e do inconsciente. Em resumo, sem contraste não há consciência, pois o que produz o nosso conhecimento é o contraste de ideias, de liberdade, prisão, certo e errado, o que ganho, o que perco e por aí vai. Ou seja, é no atrito entre os contrastes que se produz conhecimento. A liberdade dos homens acorrentados não tem nenhum contraste. Portanto, é uma liberdade condicionada à ilusão e ao erro, ou seja, uma mentira. Mas observem que os acorrentados se sentem livres. As sombras representam o mundo material e as correntes os nossos desejos. Assim, estamos fixados ao mundo material, presos pelos nossos desejos. Os amos da caverna também estão presos ao mundo material, não pelos desejos, mas pela ambição e pelo lucro obtido pela exploração da ignorância alheia. Platão dizia que só é sábio aquele que vê as coisas sob a luz do sol. A simbologia da fogueira no mito representa uma luz artificial que só deixa os acorrentados verem o que ela quer. É como um lenhador que caminha à noite por uma floresta com uma lanterna na mão e só consegue ver a lenha que poderá conseguir. Isso porque a luz da lanterna não o deixa ver muito além de alguns metros. Para Platão, a luz do sol significa a ideia do bem. Para o filósofo grego, olhar para as coisas sob a luz do sol significa enxergá-las para além dos nossos próprios interesses pessoais. É preciso deixar o mundo dos sentidos para entrar no mundo das ideias. Por fim, quem é esse homem que saiu da caverna e voltou? Para Platão, ele representa o verdadeiro político. Para o filósofo grego, o verdadeiro político é aquele que atingiu um nível alto de consciência que, para ajudar a humanidade, ele precisa descer, recuar, voltar ao lugar de onde veio. Nos dias atuais, podemos entender a fogueira como a mídia e os amos da caverna como a elite econômica e política. As sombras são todas as propostas publicitárias de consumo de marcas de produtos e serviços do mundo material. E a luz do sol, o verdadeiro conhecimento adquirido pelo esforço de cada um. E você? Vai continuar acorrentado onde está ou vai logo procurar um caminho para sair dessa caverna? O único jeito de todos se livrarem das correntes é através do conhecimento, criando elos que liguem uns aos outros, até que todos sintam a vontade de sair da caverna e ver o que tem debaixo do sol. Coloque aqui sua sugestão para temas que gostaria que abordássemos nas nossas próximas aulas. Não deixe de compartilhar também os nossos vídeos com seus amigos e familiares. Um forte abraço e eu espero por você em nosso próximo fragmento teórico. Até lá!